Olá, já pararam para pensar que se a gente olhar ao redor, parece que o universo inteiro está numa dança sem fim? É sério, planetas orbitando, carros correndo, até o sangue nas nossas veias. E a cinemática? Bom, ela é a linguagem que nos permite entender os passos dessa dança. Mas para a gente começar a descrever qualquer movimento, primeiro precisamos responder uma pergunta que é fundamental. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma das ideias mais profundas da física. Para a gente conseguir transformar o movimento de um carro na rua em algo que podemos medir, prever, a gente precisa, antes de tudo, combinar um ponto de partida. E como vamos ver, tudo depende do ponto de vista. Então, o primeiro passo, e talvez o que dá um nó na cabeça no começo, é aceitar que não existe um movimento absoluto. Para dizer que alguma coisa se move, a gente precisa sempre de um referencial, um ponto de vista fixo a partir do qual a gente observa o mundo. Pensa só nesse exemplo. Para a Bia, que está sentada dentro do ônibus, o passageiro lá na frente dela está parado, certo? A distância entre eles não muda. Mas para o Kaká, que está lá na calçada vendo o ônibus passar, esse mesmo passageiro está em alta velocidade. E aí, quem está certo? A resposta da física é genial. Os dois estão. Não existe movimento absoluto. Tudo, absolutamente tudo, depende do referencial que a gente escolhe. Ok, agora que a gente estabeleceu essa regra de ouro, podemos começar a montar nosso kit de ferramentas. Para descrever o movimento com precisão, a gente vai precisar de alguns termos-chave. Vamos olhar para esse carro. O caminho todo que ele percorre, a gente chama de trajetória. Já a posição, que a gente representa pela letra S, é como se fosse um endereço exato nesse caminho num momento específico. Por exemplo, ali no instante t igual a 1 segundo, a posição dele é 0. É a localização precisa dele naquele exato momento. Para medir a mudança, a física nos dá uma ferramenta super poderosa, o símbolo delta, esse triângulozinho. Ele sempre significa variação. Então, ΔS não é só o espaço, é a variação do espaço, o que a gente chama de deslocamento. E o ΔT é a variação do tempo, o intervalo que alguma coisa levou para acontecer. É basicamente a matemática da mudança. Certo. Agora que a gente já tem os conceitos de deslocamento e intervalo de tempo, podemos combinar os dois para responder a pergunta mais comum sobre movimento: o quão rápido algo está indo. E é aqui que entra a famosa velocidade média. A fórmula é super intuitiva, porque ela mede exatamente o ritmo do movimento. A gente simplesmente divide a distância que foi percorrida, o nosso deslocamento, ou ΔS, pelo tempo que isso levou, o nosso intervalo de tempo, o ΔT. No fim das contas, a velocidade média é isso, uma espécie de foto do ritmo geral de uma viagem. Ela nos conta, na média, o quão rápido a posição de alguma coisa mudou ao longo do tempo. No dia a dia, a gente fala em quilômetros por hora, certo? Mas na ciência, a unidade padrão é metros por segundo. E a conversão entre os dois depende de um número-chave: 3,6. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6 e para fazer o caminho de volta, a gente multiplica. Esse é um cálculo que aparece o tempo todo em problemas de física. Só que na vida real, a velocidade raramente fica constante. A gente pisa no acelerador, pisa no freio, o ritmo muda. E para medir essa mudança de ritmo, a gente usa a aceleração. Se a velocidade está variando, então tem aceleração. E a fórmula é parecida. É a variação da velocidade, o ΔV, dividida pelo tempo. Com os conceitos de velocidade e aceleração na mão, a gente pode analisar o caso mais simples e, digamos, perfeito de movimento: o movimento retilíneo uniforme. Ou, para os íntimos, MRU. O MRU é definido por 3 regrinhas de ouro. Primeira, a trajetória é sempre uma linha reta. Segunda, a velocidade nunca muda, ela é constante. E a consequência direta disso é a terceira regra: a aceleração é sempre 0. E o resultado? O objeto percorre distâncias iguaizinhas em intervalos de tempo iguais. É um movimento perfeitamente constante. Mesmo nesse movimento super constante, existem duas direções possíveis. Quando o objeto está indo para frente na trajetória, com uma velocidade positiva, a gente chama de movimento progressivo. Quando ele está voltando com a velocidade negativa, ele é retrógrado. E essa diferença fica super clara quando a gente olha para os gráficos de posição por tempo. Uma reta que sobe é progressivo, uma reta que desce é retrógrado. E como ficam os outros gráficos? Bom, se a velocidade é constante, o valor dela não muda com o tempo, certo? Por isso, o gráfico de velocidade por tempo é uma linha retinha, na horizontal.
E como a velocidade não muda, a aceleração é zero. Então o gráfico dela fica lá, cravado na linha do zero. A simplicidade do MRU é visualmente inconfundível. Ok, tudo isso parece bem teórico, né? Mas onde é que a gente encontra essa física no mundo real? Bom, num lugar que muitos de nós encontramos todos os dias. E às vezes, não da forma que a gente gostaria. Essa é uma pergunta que muita gente já deve ter se feito. Como é que aquela câmera na estrada sabe com tanta precisão a nossa velocidade? A resposta não tem nada de mágica, é pura cinemática em ação. O segredo do radar é a nossa velha conhecida, a fórmula da velocidade média. É genial! Existem 2 sensores ali na pista, separados por uma distância que é fixa e conhecida. Esse é o nosso ΔS. Daí, o sistema mede um intervalo de tempo exatinho, o ΔT, que um carro leva para passar de um ponto para o outro. Com a distância e o tempo na mão, o cálculo da velocidade é instantâneo, simples, elegante e muito, muito eficaz. Então, vamos recapitular nosso kit de ferramentas. A gente tem as fórmulas básicas de velocidade e aceleração, a conversão de unidades com aquele fator 3,6 e as regras do MRU, com sua velocidade constante e aceleração zero. Com isso, a gente já consegue descrever uma parte enorme dos movimentos que acontecem por aí. No final das contas, cinemática é muito mais do que só decorar fórmulas. É aprender uma nova língua para conseguir ler a história do movimento que está acontecendo ao nosso redor o tempo todo. A questão que fica é, que outras partes dessa dança incrível do universo a gente consegue começar a entender agora?